Fala, Fidalgo Antônio. Então, eu peguei a discussão meio por cima, mas esse termo Goim, ele, no sentido literal dele, Goi é nação, né? É povos, nações, alguma coisa nesse sentido. Inclusive, a Bíblia hebraica se refere ao povo de Israel como Goi Hakadosh, né? A nação santa, por assim dizer. O que acontece? Essa palavra ela ganhou várias conotações ao longo da história do judaísmo. No período talmúdico, ao qual muita gente se refere ao respeito do goi ser um termo pejorativo, o que acontecia? Era um período em que a maioria, ou se não todos os povos não judeus, eram povos pagãos, eram povos que inclusive escravizavam a nação de Israel, que praticavam idolatria, sacrifícios humanos. E esse termo goi, ele foi usado, e a partir daí ele passou a ser usado como um termo pejorativo. Porém, isso é relativizado. Goi nem sempre vai ser usado de maneira derrogatória. Eu já ouvi uma explicação, eu não sei se vocês já ouviram falar desse cara, o Rabino Moré Ventura, né? O Rabino Gilberto Ventura. Eu já vi uma postagem dele, muito antiga, na época do Facebook ainda, que ele falava que o termo goi, a etimologia desse termo é Gomorra, o povo de Gomorra. E que antes ele era usado para se referir àquelas nações amaldiçoadas que estavam ali em torno de Israel, né? Se não me engano, 7 nações amaldiçoadas, alguma coisa assim. O termo goi era usado para se referir única e exclusivamente a essas nações amaldiçoadas. Aí o que aconteceu? Veio o cativeiro babilônico, os judeus foram para o exílio, e na Babilônia, muitos babilônicos pagãos, muitos gentios pagãos, através de rabinos, professores da Torá daquela época, começaram a estudar e começaram a praticar as 7 leis de Noé. Começaram a praticar o monoteísmo. Durante o exílio babilônico, alguns judeus que começaram a se distanciar da religião e começar a adotar os costumes dos gentios, começaram a ver essa situação de gentios estudando a Torá e começando a praticar o monoteísmo. Alguns desses judeus que estavam afastados da religião, que estavam afastados da fé no Deus de Israel, começaram a se sentir enciumados, começaram a ver isso de maneira não tão boa e começaram a comparar os babilônicos aos goi, que eram as 7 nações amaldiçoadas que combatiam Israel. Eu não sei se eram exatamente 7 nações, mas enfim, os amalequitas, esses personagens aí. E esse termo goi começou a ser usado principalmente por esses judeus que estavam afastados da religião como um modo derrogatório, assim, para falar, esses caras aí são só gentios, eles são como as nações amaldiçoadas. Inclusive, um judeu que venha praticar idolatria, ele pode ser chamado de goi. Isso existe também. A referência que eu vou dar não é muito boa, mas tem aqueles rabinos lá do Naturei Karta que eles se referem a judeus que, por exemplo, não são praticantes ou judeus ateus como goi também. Por exemplo, quando as escrituras dizem, a Mitzvot diz, para os homens não se deitarem com mulheres que não pertencem ao povo escolhido, é porque aquele povo escolhido só era escolhido enquanto praticava a Mitzvot. Porque a partir do momento que o mesmo se deitava com a idolatria do mundo, e a idolatria aqui no sentido bem amplo mesmo, ele deixava de ser então um santo, um justificado. Hoje, com a igreja, nós vemos que, por exemplo, aos pagãos, quando os judeus daquela época se referiam aos gentios, porque aquilo se tratava de uma sociedade. Hoje, inúmeras sociedades podem ter acesso a Deus. Então não é necessariamente
que venhamos a usar o termo gentil, seria inadequado. Nós usamos o termo pagão, porque aqueles que não têm a revelação de Deus e não vivem conforme, eles não são escolhidos. Compreende? Cristo fala sobre isso no Novo Testamento. Por isso que também há essa dupla afirmação de que não é bom que o homem tome para si um jugo desigual. Mas há, obviamente, muitos rabinos e judeus que entendem erroneamente essa questão do goim. Eles veem uma supremacia. Não há uma supremacia. Por exemplo, no cristianismo tem uma citação de um santo ortodoxo que ele diz que o homem alcança a teoses quando ele passa a enxergar todos os pecadores como homens bons. A gente vai na Mitzvot e vê um parágrafo, que agora não me recordo, que diz que os gentios não são ruins, os gentios devem ser amados. Eu já falei sobre esse parágrafo 11.000 vezes. E com essa questão da segunda aliança, o homem entende que o pecado ele é de si mesmo e ele vê com as questões da possibilidade que todos os homens são iguais. Então ele passa a olhar por misericórdia, por piedade, por caridade e vê que não é tão diferente dos demais. Vê que essa situação onde um é um goim e outro é um escolhido é muito tênue.